Olá, eu estou fazendo esse vídeo para você que é consultor de empresas, ou quer ser, e para você também que é empresário, ou seja, um cliente de uma consultoria. Na realidade, eu não gosto de citar muito notícias, coisas que estão acontecendo no momento em que eu gravo o vídeo, com medo de datar um material, com medo de lá na frente esse vídeo passar a ser obsoleto, tratar sobre temas que não estão acontecendo, e aí não adianta nada. Só que independente do cenário político, econômico que a gente esteja vivendo, da dificuldade ou não que as empresas estejam passando, sempre vão existir aquelas empresas que estão indo de vento em popa e sempre existirão aquelas outras que estão com a corda no pescoço. E é para todas elas que eu quero passar essa mensagem hoje. Nesse momento que a gente está passando no Brasil, a gente está ouvindo uma quantidade recorde de justificativas de não é o momento para consultoria, quando a gente entra em contato para oferecer o nosso serviço para as empresas. E é sobre essa justificativa que eu queria falar com vocês agora. Uma das primeiras atitudes de um empresário em tempos difíceis é fechar a torneira, cortar os gastos. E eu não julgo ele, aliás, eu faria a mesma coisa. Só que fechar torneiras pode ser muito mais complicado do que parece. Fazer isso significa saber aonde todas as torneiras estão. Significa saber qual torneira você fecha, qual torneira você deixa aberta ou reduz um pouquinho, quer dizer, o que gasto que eu posso ou não entrar e mexer, que potencial que eu tenho de economia na empresa. É muito detalhe e é muita coisa para ver. Mas tudo bem, você pode ceder ao gerente, delegar ao gerente para que ele busque essas alternativas, para que ele busque essa economia, esses ganhos que a gente ainda não está tirando, para conseguir efetivamente ficar no positivo. Até onde ele vai olhar o detalhe dessa conta? Ele vai mexer nela se ela afetar o seu conforto? Se ela afetar os seus queridos subordinados? Será que ele vai julgar que todo gasto é relevante se trabalhar? Ou será que ele vai julgar que aquele determinado gasto lá não vai fazer muita diferença no montante final? Pessoal, na minha carreira como consultor, em todas as empresas que eu passei, foram encontradas diversas torneiras abertas, diversos gastos ou perdas que ou o diretor, o dono da empresa, não conhecia, ou ele até conhecia, mas achava que era muito menor do que realmente era, ou que era inevitável, que não tinha muito o que se fazer, o que geralmente estava errado. Mas vamos parar de falar um pouquinho de custos e vamos falar de processos da sua empresa. Será que os seus gerentes ou você próprio sabe exatamente dentro de todos os processos que você executa aquilo que realmente faz diferença para o seu cliente? Aquilo que ele entende como valor? E o que você hoje faz que não era necessário efetivamente fazer? Às vezes a gente fica tão preso numa rotina, a gente faz a mesma coisa há tantos anos, que fica difícil olhar o processo de fora, pegar uma prancheta na mão e sair procurando coisas que você faz que não deveria fazer. Veja só a dificuldade de você, estando dentro daquele processo há tanto tempo, já tendo se acostumado como as coisas são, e sem uma visão externa ou com uma visão externa muito parcial, conseguir efetivamente trazer uma inovação, trazer um olhar refrescado para o seu processo. Coisa que é exatamente a função de um consultor. Uma consultoria empresarial, além de ter inúmeros cases de sucesso e know-how de aplicação, know-how prático, eles têm foco no resultado e eles têm um tempo curto para se chegar nesse resultado. Quando uma consultoria entra na empresa e oferece um serviço, ela está oferecendo uma solução dentro de um período fechado de tempo. E essa é a grande diferença de uma equipe de consultores e gerentes e supervisores internos da empresa. É a velocidade com que a mudança acontece. A gente não pode perder tempo tomando decisões erradas ou demorando para decidir aquilo que se tem que fazer. Na crise a coisa tem que andar muito rápido. Então não cometa o erro de comparar uma hora trabalhada de um consultor com uma hora trabalhada de um gerente ou supervisor da empresa. Porque o consultor ele não vai ficar executando atividades de rotina do dia a dia. Ele está na empresa com um objetivo prático e um cronograma para atender esse objetivo. Se você olhar o custo da hora de um e o custo da hora do outro, geralmente o consultor vai sair mais caro. Só que se você comparar o que se consegue de resultado por tempo de trabalho do consultor, não tenha dúvida, esse sempre vai ser muito mais barato, muito mais vantajoso para a empresa. E se você tiver alguma dúvida disso, basta lembrar que se um consultor não entrega os resultados que ele prometeu, se o foco você sente que não está legal, basta simplesmente rescindir o contrato com muito mais facilidade.
Se a gente olhar para trás, para as outras crises, e verificarmos as empresas que ficaram de pé, ou elas já eram muito bem preparadas e isso as salvou, ou elas conseguiram agir em tempo hábil, manobrando estrategicamente os seus recursos e encontrando soluções criativas e hábeis para conseguir chegar do outro lado do túnel. Mas o que efetivamente diferencia estas empresas daquelas que sucumbiram, daquelas que caíram nas crises? Se me permitem a minha opinião de consultor que já passou por diversas empresas e já viu muita coisa, creio que todas essas empresas conseguiram ter velocidade nas decisões e criatividades para achar planos alternativos para conseguir colocar produtos novos ou trabalhar de uma maneira inovadora, uma maneira diferente, se recolocar de uma maneira mais eficaz no mercado para efetivamente conseguir não sofrer tanto assim com a crise. Nós já fomos chamados algumas vezes por alguns empresários que acreditavam que agora sim é o momento de se chamar um consultor. E quando a gente entrou na empresa, a gente viu um parque extremamente obsoleto, uma equipe desmotivada, desfalcada, um caixa mais negativo que a temperatura de um iceberg e um cenário de caos completo. Em algumas situações, a gente até conseguiu ajudar o empresário a sair dessa situação negativa e se tornar a empresa sustentável. Mas em outros casos, a gente teve que, infelizmente, engrossar o grupo daquelas pessoas que já não sabiam mais o que fazer. Agora, um pensamento para você que é empresário ou para você que é consultor. Por que deixar o navio afundar até a metade para poder chamar uma consultoria? Por que ligar para um consultor está tão no final da lista da sequência de ações, de alternativas para as dificuldades da crise? Ou para as dificuldades de se gerir uma empresa de modo geral? Seria a descrença no profissional consultor? Seria ego do empresário? Para o primeiro caso, nós da Moura Fernandes temos diversos cases de sucesso, depoimentos e clientes que servem de testemunho para os resultados. E eu tenho certeza que outros consultores, outras empresas de consultorias também têm. Então a gente conseguiria provar que sabe do que está falando. Quanto ao motivo do ego, só nos resta como consultores continuar tentando passar para o empresário que nós somos uma presença colaborativa na empresa, que a gente chega para agregar conhecimentos práticos, experiências vividas em outras situações, em outras empresas, conhecimentos técnicos e uma visão refrescada do mercado, refrescada do que está acontecendo. Sempre com foco em retornar muito mais do que o investimento demandado. Nós, consultores, esperamos que os empresários entendam isso cada vez mais. Se esse vídeo fez sentido para você, clique aí em gostei, inscreva-se no nosso canal, comente aqui embaixo, eu tenho certeza que dá para conversar bastante em cima ainda desse tema. Tenho certeza que outros consultores que estejam vendo esse vídeo já ouviram muito esse termo de não é tempo, não é momento para uma consultoria, e essa desculpa deve lhe dar arrepios, assim como dá a mim. Espero que esses argumentos lhe ajudem a convencer no dia a dia os seus possíveis clientes do quanto vale a pena contratar uma consultoria. Um forte abraço e a gente se vê por aqui. Seja entendendo os movimentos de um médico numa sala de cirurgia, ou seja observando os movimentos de uma empilhadeira em um centro de distribuição, o diagrama de espaguete serve para a gente entender a eficácia do layout que a gente tem. E os últimos 10% dos funcionários, aqueles com pior desempenho de todos. E anualmente, esse último grupo dos 10% é disponibilizado ao mercado.